nem sempre os e-mails chegam onde devem chegar. No vídeo de hoje, nós trataremos especificamente da questão de entrega de e-mails. Você envia um e-mail para um grupo de potenciais clientes, de alunos, de prospects, e talvez um grupo, talvez todos eles, não recebem este e-mail. E nós precisamos entender quais são as questões que estão vinculadas a isso. Em primeiro lugar, vamos entender o que pode acontecer com aquele e-mail que você envia. Idealmente, ele vai ser recebido na caixa de entrada da pessoa. Eventualmente, uma segunda opção é que ele caia numa caixa secundária, por exemplo, uma caixa de promoções. Mas ele também tem outras situações do tipo, ele pode cair na caixa de spam, onde as chances dele ser lido são muito pequenas. E ele pode, inclusive, nem todos sabem disso, nunca ser recebido. Ou seja, ele é tratado pelo provedor de e-mails como um spam, mas ele é um spam com tal gravidade, vamos dizer assim, que nem mesmo ele é colocado na caixa de spam. Ele simplesmente é excluído, sem que nenhuma informação venha a você. Então, a pessoa do outro lado simplesmente é como se você nunca tivesse enviado um e-mail para ela. E por último, ele pode sofrer um delay, ele pode não ser entregue naquele momento e ser entregue alguns minutos ou algumas horas depois. Então precisamos entender o que gera esses efeitos e ter ciência que nosso objetivo maior é colocar os e-mails na caixa de entrada. Se um e-mail cai numa caixa secundária, numa caixa de promoções, ele vai ter um índice de leitura muito menor do que na caixa principal. E na caixa de spam, pode-se praticamente considerar como zero o índice de leitura dele. Para isso, a primeira questão, talvez a mais importante de todas, para você sempre lembrar, quando você está observando, estudando a taxa de entrega do seu e-mail, é que você sempre tem que analisar isso provedor a provedor. Ou seja, um exemplo, você mandou 1000 e-mails, 200 pessoas leram. Mais 1000 e-mails na semana seguinte, 250 pessoas leram. Mais 1000 e-mails na outra semana, 180 pessoas leram. Talvez você tenha apenas um e-mail mais ou menos lido, numa data que mais pessoas estão lendo ou não. Ou talvez você tenha uma situação que, por exemplo, na Microsoft, o Hotmail bloqueou todos os e-mails no terceiro envio, talvez até no segundo envio. Quando você olha só por aquele tipo de e-mail, por exemplo, eu mandei 200 e-mails do Hotmail e 50 foram lidos. Depois eu mandei 200 e 0 foram lidos. Depois eu mandei 200 e 0 foram lidos. Então, quando você analisa provedor a provedor, você consegue enxergar se há ou não algum tipo de problema de entrega naquele provedor. Quando você coloca todos juntos, você pode não conseguir enxergar um problema que existe e que esteja afetando 10, 20, 30% dos e-mails que você envia, mas que você não enxerga porque você está olhando o todo. Então, sempre olhe provedor a provedor e veja se você está tendo uma taxa padrão, normal, de aberturas, de cliques, de leitura em cada um dos provedores. Ou se há algum tipo de mudança. Espera aí, eu sempre tive 10% de abertura, mas neste provedor de 10 caiu para 1%. Provavelmente passou a haver algum tipo de problema, do tipo ele cair no spam, etc. Por que estes e-mails caem no spam e por que você precisa se preocupar com isso? Na maioria dos casos, você vai estar utilizando um serviço de envios de e-mails de terceiro. Bom, existem duas questões fundamentais de por que você precisa acompanhar as taxas de entrega desse serviço. Primeiro, para decidir entre os serviços. Serviços diferentes vão ter melhor ou pior qualidade na entrega. E, eventualmente, você pode descobrir que o problema é no provedor que está enviando seus e-mails. Eu tenho aqui um provedor que todos os e-mails que ele envia nunca são abertos pelo Outlook. Por mais que eu tente, envie de uma forma ou de outra, nunca são abertos. Talvez esse outro provedor, talvez até mais caro, talvez não, consegue enviar e-mails que são abertos por aquele e-mail. Mas nem tudo é responsabilidade
do provedor em si, também é do e-mail que você envia. E isso se divide em dois aspectos. Existe o aspecto da mensagem que você envia. Eventualmente, uma mensagem pode ser mais bloqueada em algum provedor. E, de novo, só para reforçar, sempre analisando provedor a provedor. Talvez você coloque uma mensagem que o Gmail considere que é uma promoção e jogue na caixa de promoção, enquanto que o Outlook, o Yahoo, o Terra coloque na sua caixa principal normalmente. Então, provedor a provedor, você precisa entender o que está acontecendo mensagem a mensagem. Mas, não apenas, e mais importante do que mensagem a mensagem, você tem uma reputação própria sua para a entrega, que não depende exclusivamente da mensagem que você envia e não depende exclusivamente do provedor através do qual você envia. Eventualmente, um provedor pode identificar os e-mails que saem deste domínio, desta pessoa, que apontam para este site, que tem estas informações, são e-mails que têm uma baixa qualidade. Por quê? Porque, de uma forma ou outra, e vamos ver isso em mais detalhes nos vídeos seguintes, estão chegando para pessoas que não querem receber aqueles e-mails, que não abrem, que marcam como spam, etc. Ou que nem existem, as pessoas estão sendo mandadas para e-mails incorretos. Então, eu assumo que todos os e-mails, o provedor assume que todos os e-mails que vêm daquele e-mail, daquele endereço, daquele domínio, que levam para aquele site, são e-mails que são spam. Então, retomando, nós precisamos, analisando provedor a provedor, acompanhar as taxas de entrega, tanto para identificar os provedores que nós utilizamos para envio dos e-mails, para ver se estamos com um provedor que tem uma taxa de entrega adequada, quanto para considerar o e-mail que nós enviamos, mas mais importante de tudo, para considerar a nossa reputação, que vai depender da nossa base de e-mails, de como construímos ela, de como limpamos ela, questões que vamos ver em vídeos futuros, e de como trabalhamos o envio desses e-mails, porque podemos cometer erros que vão degradando a reputação do nosso domínio, do nosso IP, do tipo de e-mail que enviamos e que vão gerando cada vez uma taxa de entrega pior. Então, monitorando isso, entendendo o que está acontecendo, ao longo dos vídeos nós vamos ver elementos que nos ajudam a entender isso, nós conseguimos garantir que a qualidade técnica da taxa de entrega, quer dizer, o bloqueio de provedores, a recusa de provedores em receber, fique no mínimo e nós tenhamos uma efetividade das nossas ações de marketing, pelo menos neste aspecto. Obviamente, nós também temos que ter em relação ao tipo de e-mail que mandamos, a questão estratégica que nós criamos, mas nada disso vai gerar resultados se o e-mail sequer chegar à caixa de entrada das pessoas. Então, com esses elementos, nos vídeos seguintes, nós vamos ver como trabalhar questões que impactam na qualidade do nosso domínio, do nosso IP e, por último, na qualidade da taxa de entrega dos nossos e-mails.